E aí, tudo bom? Abri esse vídeo aqui para falar sobre Atos dos Apóstolos. Na verdade, o texto, ou o assunto que eu quero falar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Texto bem conhecido, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É o texto sobre as primeiras conversões na primeira igreja primitiva, depois do derramar do Espírito Santo, no início desse capítulo 2, onde todos foram cheios do Espírito Santo e foram vistos entre eles línguas repartidas como que de fogo. 42. E perseverava na doutrina do ensino das Escrituras que os apóstolos ensinavam, e na comunhão. Então, primeiro vem a doutrina, o ensino. Depois vem a comunhão. Doutrina, comunhão, partir do pão, oração. Cada uma havia temor. Em sexto lugar, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tem gente que gosta de investir ou de inverter, ou até não coloquei bem a palavra. Tem gente que gosta. Esquece isso, não vou colocar isso, mas não é que tem gente que gosta. Aqui o ser humano, ele busca a Deus, né, quando ele precisa de um sinal, precisa de uma maravilha, precisa de um milagre. Então, o que está aqui em sexto lugar é trocado, e a palavra que era para estar em primeiro, é feito isso aqui. Não. Passou pela doutrina, pelo ensino, depois pela comunhão. Então não tem como você ir à igreja e lógico que tem muita gente com mais autoridade para falar desse assunto do que um pastor, por exemplo, um irmão, um presbítero, né, de igreja, que está sempre ali e tudo mais, mas é o que o Espírito Santo põe para mim falar, tá? É o que me despertou a falar sobre esse texto aqui. Então tem muita gente que tem propriedade para falar, mas não fala. E o Espírito Santo me despertou para falar. Então, isso aqui não pode acontecer, tá? Você tem que passar pelo processo, buscar Deus pela palavra e depois buscar comunhão com a igreja e perseverar nessa palavra, perseverar nessa doutrina, perseverar nesse ensino verdadeiro das Escrituras, dos apóstolos aqui, porque os apóstolos daquela época pregavam Bíblia, de fato, ensinavam de fato sobre Cristo, sobre o reino de Deus, falavam sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a ascensão, sobre a volta de Cristo, sobre o reino vindouro, tá? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, não somente juntos, mas unidos de fato. Tinham tudo em comum. Tem muita gente que tá junto, tá perto, mas a cabeça não tá lá, o outro tá lá. Um tá pensando na guerra da Rússia com a Ucrânia, outro tá pensando que os Estados Unidos invadiu o Irã. Um tá pensando, como diz no Teatro Popular, na morte da Bezerra. E o outro tá pensando em, sei lá, qualquer coisa. Não estavam juntos e tinham tudo em comum, tá? Um só pensamento.
uma só inclinação, porque depois de passar por todo esse processo aqui, do ensino, da comunhão, do partir do pão, que pode ser partir do pão aqui, Santa Ceia, e acompanhado de pequenas refeições ou refeições, de fato. E nas orações. Então, muita gente vai buscar Deus pelo milagre, por uma cura, por um sobrenatural, e acaba deixando de lado a comunhão, nem liga para a palavra, só quer a resposta, né? Muitos buscam pelo pão, como foi buscado lá em João 6. Jesus disse para eles: então, aqui porque vocês querem ver que eu multipliquei pão naquela outra vez, agora eu quero de novo, né? Mas eu digo para vocês que eu sou o pão da vida, o verdadeiro pão que desce do céu. Muitos querem pão, oração, meu Deus do céu. Então, muitos estão correndo da oração. Então, muitos querem um milagre e talvez o pão, né? Alguns, mas principalmente o milagre, as maravilhas de Deus. Mas a vida cristã, ela é isso aqui, tá? É perseverança, do início ao fim. É você respeitar cada etapa, cada processo. E chega a generosidade agora, tá? Então não é o evangelho não é para te deixar rico, para você compartilhar pouco que você já tem, ou muito que você já tem, quer que seja. O evangelho é comunhão, é partilhar. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, né? E assim ninguém tinha necessidade de alguma. E perseverando unânimes, então não existe essa de o pastor tá andando de RAM, tá andando de Ferrari, tá andando de Porsche, tá andando... e o irmãozinho lá tá de bicicleta. Não. Você tem tantos indo de bicicleta ainda a pé, o pastor tem que pegar o carro dele de 500, 300 mil, vender e comprar ali um popular para cada um, né? Ou uma moto, né? Que seja. Então vai todo mundo de bicicleta, né? Porque o evangelho é que eles tinham tudo em comum. Tem um melhor que o outro aqui, tá? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, tem muitas pessoas na igreja, muitos pastores que oram por Senhor, salva. Mas não é criado esse movimento aqui na igreja. Esse movimento aqui. Vou pregar e Deus vai salvar. Não, você vê que foi todo um processo até chegar nos salvos. Não foi pregou, foi salvo. Outro foi ouvir a pregação para ser salvo, não. Eles caíram na graça do povo. O povo, opa, essa comunidade aí, quero fazer parte, porque olha só como o negócio é tremendo aí. Que falta nos faz essa igreja hoje? Acho que venha a haver um despertar, que venha a haver um avivamento, que venha a haver um novo derramado do Espírito Santo sobre todos nós. Todos nós precisamos para ver essa fraternidade, esse amor ágape, esse amor incondicional. Não existe isso, não existe não na igreja, nas igrejas que eu já conheci, na igreja brasileira, sei lá. Não existe isso lá na China, onde a igreja é perseguida, lá na África, talvez, sei lá, onde está pobreza ou perseguição mesmo, que há alguns grupos extremistas que perseguem. E mesmo assim o povo continua crente. Aqui no Brasil mas que venha a ver, que venha a acontecer em nome do Senhor Jesus, Pai, Senhor Altíssimo, que venha a ver despertar da tua igreja um grande avivamento, um grande derramado do Espírito Santo, que venha a ver perseverança na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e que nas almas venha a ver temor, que venha a acontecer os milagres, as maravilhas, os sinais em nosso meio, Senhor, que os que creem estejam juntos, não pensando na direita ou na esquerda, sabe? Um voto no Lula, voto no Bolsonaro, falando de direita e de esquerda na igreja, não. Oh, meu Deus. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Isso que é difícil demais, oh Senhor.
Isso aqui tá quase impossível hoje, mas pro Senhor nada é impossível, Pai. Segundo cada um tinha necessidade, então já não havia falta coisa alguma entre eles, porque havia, sabe, essa igualdade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Que venha a ver tudo isso, Pai. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias que o Senhor venha acrescentar a igreja aqueles que se hão de ser salvos, os que hão de dar a salvação, os que hão de dar a vida eterna. Eu oro com base naquilo que está escrito na tua palavra, Senhor. Que assim seja em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.